Olá, bem-vindos ao Ancast, o podcast da Academia Maranhense de Ciências da Administração. Eu sou Neemias Bandeira e tenho o prazer de receber hoje 3 convidados importantes para a gente falar um pouquinho sobre a nossa academia, sobre seus objetivos, sobre as ações que ela realizará na sociedade e de como essa ideia nasceu. Comigo está o acadêmico Ilmar Polari, Jailson Mendonça e Miguel Mubarak. E eu convido vocês a participarem conosco para que vocês conheçam a ANCA, a Academia Maranhense de Ciências da Administração, e tudo aquilo que ela tem para oferecer. Olá, Ilmar Polari, conta para a gente como foi que surgiu essa ideia da academia. Bom dia, Neemias, também nosso acadêmico da ANCA. Bom dia, Jailson, bom dia, Miguel. Bom, a ideia da academia surgiu de debates dentro do Conselho Regional de Administração, ainda em 2018, 2019, quando de um evento que teria em Fortaleza, em homenagem aos 50 anos da administração, em que o Maranhão foi convidado para essa participação. E Fortaleza já tinha uma academia de ciência da administração. Então, na época, o então presidente José Samuel, nosso saudoso, que Deus o tenha, era o presidente do conselho, não pôde ir porque estava em Brasília. Eu fui representando o Maranhão e, ao mesmo tempo, nessa homenagem lá em Fortaleza, conheci como seria a montagem de uma academia. O presidente da academia me recebeu muito bem, me passou as diretrizes. Voltando para o Maranhão, nós iniciamos esse trabalho desde 2019 e que se consolidou em 2022, após nós mantermos essa interação com o Conselho Federal, com a Academia Brasileira de Ciências da Administração e nos inteirarmos dos propósitos de uma academia e que nós, acadêmicos, somos coerentes. Nós estamos, assim, querendo esse projeto dentro da administração, porque faz parte de nossa vida acadêmica. Curioso que você falou, Polari, e as pessoas talvez até se surpreendam, a administração enquanto profissão no Brasil tem um pouco mais de 50 anos, né? E a gente sabe que a administração é inerente ao ser humano, desde o início, mas como profissão regulamentada há um pouco mais de 50 anos. Aqui no Maranhão, os primeiros cursos de administração surgiram quando? Os primeiros cursos de administração já faz mais de 50 anos. Nós tivemos os 50 anos na comemoração dos 50 anos. Isso foi comemorado em rede nacional, via Conselho Federal do Estado. E a Universidade Estadual do Maranhão também fez seu jubileu, de 50 anos. E o CRA do Maranhão, que antes era interligado junto com outros conselhos aqui do Nordeste, Piauí e Ceará, né? Piauí e Ceará, exatamente, com a iniciativa do professor Arredondinha, na época. Depois o CRA se tornou exatamente um conselho independente, ou seja, se desligou exatamente aí. E esses 50 anos foi muito interessante, porque o próprio CRA fez uma programação de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional, com a participação das empresas, com a participação das academias, premiou acadêmicos, premiou empresas que tinham muito tempo relevante serviço para a administração. O fato é que isso consta nos anais do Conselho Regional, no sistema CFA, que hoje faz parte da academia, que foi fundada já na gestão do ex-presidente aqui, Jailson Mendonça, que realizou esse projeto da academia. Ok, professor Jailson, então me conta uma coisa, qual que é o objetivo dessa Academia Maranhense de Ciências da Administração? Bom dia a todos que nos assistem, bom dia Neemias, bom dia Polari, bom dia amigo Miguel. Bem, o propósito principal da academia é difundir, propor estudos, a pesquisa e elevar a ciência da administração, em todos os sentidos. E eu fico muito feliz em ter dado continuidade a esse projeto, que foi iniciado pelo amigo José Samuel de Miranda Melo Júnior, capitaneado na época por uma comissão que o Ilmar Polari coordenava. Depois nós demos continuidade a essa comissão já capitaneada, coordenada pelo amigo Miguel, que militava conosco lá no plenário na época do CRA, e conseguimos constituir a academia.
Ela hoje já está instituída, contamos com o apoio, né, como já foi dito por Polari, da Academia Brasileira. É muito importante frisar nesse momento que para que a gente tivesse essa interface com a Academia Brasileira, houve o apoio do administrador Mauro Crois, que era então o presidente do CFA, foi ele que nos concedeu aí, serviu de elo para que a gente pudesse ter essa interação. E hoje nós somos uma das poucas academias que estão ligadas, né, academias regionais, estaduais, que tem esse elo com a Academia Brasileira. Dentro desse propósito, né, de difundir a ciência, a pesquisa da administração, já temos aí alguns projetos, né, sendo construídos, já temos grupos de trabalho definidos, e a partir de agora, dando andamento nisso, né, o nosso vice-presidente, Miguel Mubarak, já está aí com o direcionamento sendo dado para esses grupos de trabalho, que darão, né, os modos para que os nossos próximos podcasts possam ser desenvolvidos. E uma coisa legal, e todos nós aqui presentes somos professores de administração já há bastante tempo, e tratar a administração como ciência é uma coisa muito importante para nós, né? Talvez a profissão que as pessoas, o pessoal brinca dizendo que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas parece que de administrador também as pessoas todo mundo quer se incumbem, né, sempre dessa missão, do tipo assim, não, eu administro, eu sei administrar. Outro dia um desses influencers postou 5 lições mais importantes que um curso de administração. Eu olhei assim, eu disse que o cara é ousado, né? 5 falas dele seriam mais importantes. E como é importante as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entenderem que a administração é uma ciência. Ela não é um achismo, né? Ela não é uma intuição. Existem teorias importantes por trás, existe uma construção histórica muito grande, né? de conhecimento, de pesquisa mesmo, de estudos, que embasam a administração como ciência. Então não dá para a gente fazer a administração na intuição. Não é isso, professor Jailson? Exatamente. Eu costumo falar muito, quando estou em sala de aula, Neemias, que o que vai diferenciar, né, os nossos acadêmicos no mercado lá, os nossos discentes, é justamente isso. Eles estão ali, tendo à disposição deles a teoria, os métodos, né, as ferramentas, que a aplicação dessa teoria, desses métodos, dessas ferramentas de gestão, é que vão justamente diferenciar do mercado. Porque, como você bem disse, todo mundo se acha administrador, né? Todo mundo se acha administrador, seja do seu próprio negócio ou de um outro negócio. E é interessante que só se acha um administrador quem não é. Porque nós que somos, eu me formei nos idos de 1991 e até hoje eu continuo estudando. Isso. Até hoje eu continuo, o professor Polari, que inclusive foi meu professor, né? Até hoje eu continuo buscando compreender essa ciência, de tão ampla, de tão incrível que ela é. Né? Então, essa tua fala é importante, Neemias, porque muito se falava, e essa inclusive era uma fala do nosso amigo Samuel, a necessidade de ressignificar a administração e os profissionais de administração, de ter um sentimento, né, de se apropriar da profissão. E aí, mais uma vez, eu volto ao sentimento que eu tenho quando estou em sala de aula. Você vê um acadêmico, um discente da área do direito, ele no primeiro, segundo período, ele já está lá praticando juridiquês. Né? O pessoal de terno, de paletinha, né? E o vocabulário já começa a mudar. Sim. Quando a gente vê o pessoal da área da saúde, todo mundo faz questão de andar de branco, de estar ali se posicionando dentro do que direciona a sua área. Mas na nossa área, infelizmente, a gente ainda tem aquela falta de pertencimento. Os alunos eles ainda vão para a academia, para as aulas de bermuda, de chinelo, demoram a se apropriar das ferramentas, né, do vocabulário da gestão. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito nisso e acredito que a Academia Maranhense de Ciência e Administração possa colaborar muito nesse sentido. Eu também acho muito interessante essa questão focada por Neemias e Jailson, a questão da ciência da administração. Eu sempre estive nas organizações desde os meus 18 anos, de forma ininterrupta. E aí nós precisamos ter nossas representações. Vocês lembram que eu fui o primeiro maranhense a ter uma cadeira no Conselho Federal de Administração, na década de 90. E de lá não sei mais dos conceitos. Tive 3 passagens pelo Federal, 3 passagens pelo Conselho Regional de Administração e sempre na academia, na questão mais como um educador. Então, essa questão de estar na academia e estar nas empresas, a gente debate muito essa questão da ciência da administração. Uma ciência social, uma ciência em que
está aí exatamente para manter as organizações perenes, que é uma responsabilidade muito grande, e essa interação da academia com as organizações, os conselhos de administração e agora a academia do Maranhense de Ciência e Administração é muito pertinente. Eu sempre fui assim, muito adepto a essa questão da Academia Maranhense de Ciência e Administração. É uma academia que me deixou muito feliz, quando nós já estamos com 22 acadêmicos. Eu quero envelhecer nessa academia, né, e defendendo cada vez mais a administração enquanto ciência social. Perfeito. Professor Miguel, e o que é que a gente pode esperar, né, quando a gente fala hoje que finalmente nós temos uma academia maranhense que vai cuidar, né, do processo de administração no nosso estado, um estado grande, pujante, crescente, né, com várias possibilidades, tem do porto agropecuária, né, que tem da área de serviços bem forte, há uma área de tecnologia que se desenvolve também de uma maneira muito curiosa. Como que a nossa academia pode ajudar o Maranhão? Como é que nós vamos colocar em prática esse conhecimento que nós acumulamos ao longo do tempo? Acadêmico Neemias, bom dia a todos os presentes aqui, o nosso presidente Paulo Ali, o nosso diretor técnico Jailson, pena que a nossa diretora administrativa financeira não esteja presente, a Aline, está se preparando para umas férias merecidas. E você falou muito bem, o âmbito aqui da administração, ele envolve várias atividades da nossa economia. Porto, você falou muito bem, serviços, a área pública, a área privada, comércio, já temos algumas indústrias também. Agronegócio, né? Agronegócios, né, principalmente no sul do Maranhão. E nós tivemos essa preocupação de montar esse primeiro grupo de administradores, os 22 administradores acadêmicos que fazem parte hoje da academia, de suprir, de certa forma, e representar essas várias áreas. Então, nós pegamos não só aquele pessoal voltado para a academia, para estudos acadêmicos, pesquisas, ensino, então, mas também aqueles que praticam essa administração no dia a dia, e no comércio, na indústria, nos serviços. Então, nós mesclamos, né, dentre os 22 primeiros acadêmicos, administradores desses vários segmentos. Então, nós tivemos, por exemplo, o Ted Lago, que era presidente da EMAP, né? EMAP, do Porto do Maranhão. Ele saiu agora já no final do ano passado, início desse ano. Temos empresários da indústria do comércio, de serviços, da medicina, também atuando aqui, grupos já fortes que se desenvolveram aqui no Estado. Tem também aqueles administradores que se formaram sentindo a necessidade de ampliar os seus conhecimentos para poder ampliar e melhorar, aprimorar seus negócios. Então, nós estamos com um leque de pessoas que realmente eles vão suprir essas necessidades, essas tendências do mercado e vão nos ajudar muito agora na construção da história da administração no Maranhão. Uma das primeiras perguntas que você fez como é que a gente pode, quais foram os primeiros cursos, quando é que essa coisa surgiu aqui? Sim. Então, a nossa profissão vem de uma lei de 1964. Não é? 65. Já, 65. 4769. E logo em seguida eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era a antiga Universidade do Brasil, Universidade Nacional. O Rio de Janeiro tinha deixado de ser capital do Brasil, passou para Brasília, exatamente nessa época e tal, então mudou o nome de Universidade Nacional para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiz esse curso lá no Rio, curso de administração, que congregava na época os cursos de contabilidade, administração, economia e ciências atuariais, que eram, os 2 primeiros anos eram básicos para todos eles e os 2 últimos eram específicos para cada profissão. Era esse o esquema. Então, e aqui no Maranhão, logo em seguida veio o primeiro curso de administração
ainda da época do governo Sarney, nessa década de 1966, por aí assim, né? E se formou a primeira turma e começaram a disseminar essa administração. Pelo que eu ouvi falar, quer dizer, o Maranhão ainda era muito carente nessa parte de administração, e até para o governo fazer uma gestão nova, ou fazer um projeto de reforma administrativa, teve dificuldade porque encontrava só contadores, economistas, médicos, engenheiros e tal, e tiveram necessidade até de mandar gente para fora, para a EBAP, para a Escola Brasileira de Administração Pública, para a FGV, São Paulo, Rio, para poder adquirir conhecimentos, para trazer esses conhecimentos e fazer essa reforma administrativa aqui. E hoje nós estamos já com um plano de trabalho aprovado pelo nosso conselho diretor, que basicamente nós vamos procurar contar essa história do início da administração, até os precursores anteriores à lei, né? E essa experiência que veio aqui para o Maranhão, com o novo curso de administração, a disseminação desses conhecimentos, e procurar resgatar toda essa informação. Nós estamos procurando dados em bibliografia, em entrevistas com pessoas que conhecem, vivenciaram essa época aqui. E então temos esse nosso programa que vai envolver não só casos de sucesso dos administradores que fazem parte hoje da academia, mas também de outros. Vamos fazer podcasts como esse aqui para ficar registrado nos nossos anais aqui, toda essa história da administração. Vamos fazer entrevista para contar essa história, tentar fazer um livro da administração, contando essa história da administração no Maranhão, principalmente aqui em São Luís. E também desenvolver prêmios, destacar pessoas que, num determinado momento, souberam se projetar no mercado de trabalho, procurar desenvolver pesquisas também relativas à administração em assuntos de interesse não só da administração, mas como da sociedade também. Então, temos praticamente 6 grandes grupos trabalhando em cima disso, começando agora, e diga-se de passagem, isso é um trabalho de formiguinha, né? Na verdade, parece que não rende. Tivemos muita dificuldade de fazer registro em cartório e abrir conta em banco. Você imagina que no dia 24 de outubro do ano passado, de 2022, nós fomos diplomados e tomamos posse como acadêmicos, e só agora, já em julho de 2023, nós conseguimos aprovar um plano de trabalho e estamos começando hoje com essa nossa experiência aqui de podcast, Ancast, né? A Anca, a academia, com o seu podcast, para que a gente possa divulgar esses assuntos, né? E dar os primeiros passos, né, em direção a essa consolidação dos conhecimentos da nossa academia aqui no Maranhão. Excelente. Uma coisa que você falou que eu acho que representa muito a nossa profissão é essa representatividade. Então você falou que vai ter pessoas da academia, pessoas do mercado, pessoas da área pública, e a administração ela tem essa faceta, né? Ela é múltipla. Isso me apaixona na minha profissão, muito. A gente olha o marketing, mas a gente olha a produção, a gente olha as pessoas, a gente olha todo o aspecto burocrático das organizações, e esse olhar, né, eu sempre digo isso para os meus alunos, é que uma sociedade é tão boa quanto as organizações que existem nela. Então, se a gente tem uma boa organização que fornece água, então essa sociedade tem água. Se tem uma boa organização que fornece energia, ou que fornece transporte, ou que fornece serviços públicos, essa sociedade é boa. Só que as organizações são tão boas quanto os administradores que estão nelas. Então a gente pode dizer essa enorme relação entre a qualidade da sociedade e a qualidade dos administradores. Então eu acho que é muito mais do que necessário, né, a fundação dessa academia como guardiões mesmo, né, dessa ciência, como aqueles que vão multiplicar esse conhecimento, como aqueles que vão fomentar pesquisas e desenvolvimentos em diversas áreas, né? A sociedade precisa da administração, concordam? Não, sem dúvida, esse levantamento que o Miguel falou, né, desse grupo dos 22, o G22, que está um grupo bastante eclético, tem parte do grupo que estão mais na linha da gestão empresarial mesmo, como empreendedores, como empresários,
outros estão mais diretamente na academia, como pesquisadores vinculados à academia, não só local como nacional, ligado ao CNPq, e tem parte do grupo que eles estão atuando nas duas áreas, tanto nas empresas quanto na academia. Então, sem dúvida, nós já temos o grupo do G22, né, com esse ecletismo, e, mais importante ainda, nós já temos outros acadêmicos que virão para a nossa academia com essa vasta experiência no sentido de somar e fortalecer ainda mais a ciência da administração no Maranhão. O Maranhão pode ficar tranquilo com os administradores que tem, Jailson? Como que a gente pode olhar para frente agora e com mais a soma, né? A gente já tem o CRA, o CFA, a gente já tem as universidades que formam e agora a academia. A gente começa a consolidar cada vez mais a profissão e chancelar essa qualidade? Minha importância da tua fala, porque uma coisa que sempre me preocupou e me preocupa ainda, é que a gente percebe que a maioria das pessoas não consegue entender a diferença entre qual é o papel do CRA, do sindicato, das associações e agora da academia. E, na verdade, existem papéis bem distintos de cada um, né? E eu acho que é preciso que a gente faça uma meia-culpa e puxe essa qualidade para que a gente possa deixar isso claro para a sociedade, sobretudo para os profissionais, para os bacharéis e para os profissionais de administração. Enquanto a academia, como já foi dito, o nosso papel aqui é trabalhar a difusão, o estudo da ciência, né? Prover a sociedade de caminhos para que a ciência ela possa se desenvolver cada vez mais, né? Através dos estudos feitos, o Miguel relatou vários deles. Eu acho que nós estamos num caminho de consolidação, sim. O CRA, a partir do histórico, do breve histórico que Polari colocou, né? Nós já tivemos um tempo que éramos ligados a outros dois estados, conseguimos ser autônomos ao longo desses anos, desenvolvendo vários trabalhos, mas a finalidade do Conselho Regional de Administração é cuidar da regulamentação da profissão, fiscalizar, né, a profissão. A gente não vai entrar nessa seara, a gente quer ser um parceiro do Conselho, né, no que tange ao estudo, à pesquisa, à propagação, à difusão da ciência. E nisso a gente quer estar juntos, mas tendo um papel muito bem definido. E eu acho que com essa chegada, né, já tem a atuação do sindicato, a atuação do Conselho, com a chegada da academia, eu acho que a gente fortalece a profissão, como você bem disse, é uma profissão nova, né, ainda embrionária se a gente for comparar com as demais, ainda precisando muito se ressignificar, se enxergar, para que tenha um maior e melhor desenvolvimento, mas eu acho que a ANCA tem muito a contribuir nesse processo. Sim. E, Miguel, você vem acompanhando o processo de administração há muitos anos nas organizações. E hoje a gente começa a falar de inteligência artificial e uma pleiade de tecnologias. Isso não substitui o administrador, né? De hipótese nenhuma. Eu, talvez, daqui seja o mais velho, e talvez não, com certeza. E eu vivenciei vários avanços na tecnologia. Quando eu já era formado e trabalhava em consultoria lá pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, quer dizer, nas principais capitais do país, Curitiba, eu cheguei a trabalhar com computadores que você alimentava esses computadores com cartão perfurado. Sim. Eu fiz meu vestibular ainda marcando o cartão com um clipezinho. E de lá para cá, que a gente foi vendo a tecnologia evoluir, e peguei os primeiros computadores de mesa, né, aqueles 286 e tal. Quando eu voltei ao Maranhão, na década de 90, aqui para ser diretor da SEMAR, eu encontrei um computador 286 na diretoria de administração. E aquilo era tratado assim como se fosse era uma entidade. Então, na CAEMA também fui diretor anos depois, e muito precário, e aí procurei disseminar esse conhecimento, comprar equipamentos e softwares para deslanchar, né, a tecnologia. E isso não para. Então, você compra um equipamento hoje, amanhã ele já está obsoleto. Né? Eu me lembro que nesse final dos anos 90, inícios dos anos 2000, se você ficasse discutindo muito
sobre tecnologia, qual era melhor para poder comprar, você não comprava nada, porque cada dia tinha uma novidade de oferecendo alguma coisa a mais e tal. Então você tinha que dar um basta, não, vamos parar aqui, vamos comprar aqui e depois o que vier mais tarde a gente compra de novo. Atualiza. E essa área de inteligência artificial está bombando, há uma preocupação até mundial em relação ao que isso pode trazer de bom e de ruim para a administração, mas de certa forma ele não vai substituir, ele vai ajudar, ele vai dar base para uma melhor administração, para um melhor conhecimento, para um melhor discernimento das coisas e tal. Nós passamos aí, para falar daquele computador que daria cartão perfurado, passamos aí por Telex, deixou de existir, não fez falta nenhuma. Fax. Fax. Fax também, né? Quer dizer, são tecnologias que estavam aí presentes até pouco tempo e de repente desapareceram e não fizeram falta nenhuma. Né? Vieram as novas tecnologias, hoje você anda com o celular na mão que tem muito mais conhecimento e muito mais possibilidade de desenvolver coisas que aqueles computadores que levavam o homem à lua na década de 60. Sem dúvida. Entendeu? Então isso acho que só vem ajudar, né, e trazer assim, mais desafio, né, para a administração. Isso é importante. E nada substitui o humano. Né? A grande verdade é essa. Toda essa tecnologia é ferramenta. Quem vai operar a ferramenta é que faz a grande diferença. Eu acho que o grande lance, Neemias, é a gente não vê isso como uma ameaça, assim como uma oportunidade. Sim. A gente precisa estar tentando se atualizar e vendo as possibilidades que essas ferramentas vão nos dar, desenvolver melhor o nosso trabalho, de impulsionar a ciência de administração. E nos ajudar a fazer o que o administrador faz de melhor, que é tomar decisão. Isso, e nesse avanço tecnológico, que veio realmente para nos beneficiar, há aspectos que são bastante relevantes, por exemplo. Nós, administradores, gestores, educadores da academia e também nas instituições, o que vai contar aí? A experiência de cada um conta muito. Essa é uma variável importante. Como ter essa experiência aliada exatamente a essa tecnologia. Outra questão da inclusão. É uma educação, uma gestão mais inclusiva, que contemple o maior número de pessoas possíveis dentro, né, da sociedade. E, ao mesmo tempo, utilizarmos as ferramentas digitais nessas áreas. Então, experiência, inclusão, utilização de ferramentas digitais, isso nos dá uma possibilidade de termos um avanço na ciência, termos um avanço em prol da qualidade de vida das pessoas. Excelente. Amigos, nós vamos chegando ao final do primeiro episódio do nosso Ancast e agradecendo já ao professor Imar Polari, acadêmico Miguel Mubarak, acadêmico Jailson Nunes Mendonça. E eu não poderia finalizar esse podcast, como já foi citado aqui pelos colegas, sem fazer uma homenagem ao nosso querido administrador Samuel de Melo Júnior, que ocupa em uma homenagem póstuma a cadeira número 1 da nossa academia. É um dos mais brilhantes e atuantes administradores que nós tivemos no país. E fica aqui sempre a nossa homenagem. Nos acompanhe nos próximos episódios. Um grande abraço a todos.